1, 2, 3, 4, 5, 6. Canal 6. Gente Carioca. A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. E hoje já começando com uma filosofia. Massagem neotântrica. Você sabe o que é isso? E Vânia Kono vai nos demonstrar o que é, para que serve, se é bom para a pele, se é bom para a saúde, se é bom para a felicidade. É bom para tudo? Cida, com você. Passou o Dia dos Namorados, você que de repente não tinha namorado, ou tomou um fora. Ah, meu Deus, não fica triste não, porque a gente tem uma solução, a gente tem opções para você. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa maravilhosa, diretamente, chegou agora de São Paulo, vai conversar com vocês, vai contar tudo. O nome dela é Ivânia, terapeuta. Ela tem uma técnica maravilhosa. Ela, ai meu Deus, é meio complicada. Ela tem, aliás, o que é Shibata? Shibari. Shibari. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, me compliquei. Loura é complicada. Bom, Shibari eu já sei que é uma técnica japonesa de amarrar com cordas. De amarrar, né? Pode ser, de amarrar mesmo. Ai, meu Deus. Então, vamos começar a explicar tudo para o nosso telespectador. Muito prazer, pessoal. Eu sou Ivânia. Isso, eu sou terapeuta neotântrica. Neotântrica, meu Deus, pulei essa parte. Importantíssimo. É o neo. Neotântrica. E eu trabalho com uma técnica japonesa chamada Shibari. Shibari é a arte de amarrar. Ó, amarrar aqui o tênis é um Shibari. É um Shibari. Em japonês, já tá aprendendo. Em japonês, honrando as minhas ancestrais, né? Então, o Shibari... Aparecida desse cara. É só isso que eu sei falar também, viu? Mas o Shibari, ele é uma técnica de atar por cordas, de amarrar usando cordas, né? Então, essa técnica começou no Japão feudal, na época dos samurais, e as pessoas no Japão não é igual na Europa, que tinha ferro. Então, não tinha minerais, não tinha ferro. Então, quando você vê nos filmes da Europa, eles amarram as pessoas com ferro, né? Coloca naqueles negócios de correntes. Não tinha isso, porque no Japão não tinha ferro, né? Então, eles amarravam com cordas, né? Então, essas cordas... eles usavam na parte da guerra. O Japão é um país que antes, né, no passado, ele já teve a Segunda Guerra Mundial, teve antes ele fazia guerra com a China. Então nessas guerras, eles amarravam os prisioneiros. Depois, eles usavam isso em tortura. Menina, aí era bem ruim, né? Eles usavam para torturar os prisioneiros. Olha que coisa horrível. E depois eles usavam para aprisionar as mulheres também. Então, isso foi um passado muito ruim. Muito, né? Triste. Depois, eles usam essas técnicas também para o BDSM. O que é BDSM? Ai, meu Deus, eu tô ficando nervosa. Isso eles usam para o BDSM. O que é o BDSM? Bondage, dominance ou disciplina, sadomasoquismo. É isso aí. É isso mesmo. Levantar, dominatrix. Dominar ele ou dominar ela. É isso. É sobre isso. Então, eles usavam então, essa isso. A técnica do Shibari, ela está categorizada pelo bondage. Mas o bondage, você pode simplesmente amarrar uma pessoa com uma algema, por exemplo. Mas não é o que é o Shibari. O Shibari é a troca de energia através das cordas. Peraí, a troca de energia através das cordas. Quem ata e quem é atado, você precisa ter muita conexão. E com essa conexão, você precisa ter um consentimento. Esse é o verdadeiro consentimento. Por quê? Quando você é atado, quem te ata, você tem o acordo. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, na verdade, a dominação é de quem é atado, não de quem ata.
Parece que você... eu estou te amarrando, mas... Então, quem domina é quem é atado. Não é quem domina. Quem manda na relação é quem é atado. Por quê? Você, como dominador, você não vai querer machucar quem você está dominando. Claro. Você não vai querer... puxar a pessoa até quebrar o braço. Não, você vai... Aí, nessa questão do dominado, você vai querer dar prazer para ele. Mas, às vezes, o prazer é dor, né? Porque, gente, todo tipo de prazer vale a pena. Se você gosta de apanhar, mas respeitando os limites, eu acho que não tem o menor problema. Então, prazer e dor têm os mesmos caminhos neurais. Se eu puxar o seu cabelo, pode ser criança, né? Uma puxando o outro. Vai puxar o meu cabelo! Ou eu posso puxar o seu cabelo e falar, ai. Pode puxar e dar uma Quando palmadinha. Que é a diferença? É o jeito do ai. Se é ai ou se é ai. O shibari é a mesma coisa. Eu posso te atar de um jeito que você vai ficar, tá doendo muito. Ou eu posso te atar de um jeito que você... tá gostoso. Tá gostoso. Qual que é a base científica do shibari? Quando você ata uma pessoa, você amarra, você vai restringir a circulação sanguínea nos músculos. E você vai aumentar a endorfina, a adrenalina, a oxitocina. Então, você vai automaticamente, vai dar um calor na pessoa. Tô suando. E aí, depois, aos poucos, você vai soltando. E essa questão da soltura que é o que dá o prazer. Que dá um tesão. Gente. Que dá o prazer. Meu Deus. Depois que eu descobri, quando eu comecei a trabalhar com shibari, eu descobri que isso é a mesma coisa do tantra, mas ao contrário. A mesma coisa, mas ao contrário. O tantra, quando a gente faz uma sessão de massagem tântrica, você tem primeiro a troca, a conexão, depois a massagem em si, o ápice do orgasmo e depois a pessoa vai se reconectar, você tem a integração. O shibari tem a mesma coisa. Só que o tantra é pelo prazer, o shibari é pela dor / prazer. Porque o prazer, para algumas pessoas, é dor. E aí, eu descobri que o shibari, ele é uma ferramenta excelente para cura de traumas. Bom, o que ela se refere a esses traumas são... Por exemplo, se uma pessoa foi violentada, ela pode ser curada através do shibari. Do shibari, sim. Porque a maioria... O trauma, gente, a dor, as pessoas viciam na dor. Você vicia no seu emprego ruim. Você vicia na sua casa que está com goteira, no bairro ruim. Você acostuma. Você vicia no seu relacionamento ruim. Tóxico, o que é o tóxico? Porque esse medo a gente chama de vórtice do trauma. Você fica naquela... Sabe curva de rio? Sim, não sai. Fica que ali, não sai. Então, por quê? O novo, você sair para o novo dá medo. A dor é conhecida. A dor você já conhece, sabe que dói, mas deixa. A dor é conhecida. Agora, o novo é o desconhecido. E quem nunca já falou, nossa, por que eu não terminei com aquele relacionamento antes? Nossa, por que eu não troquei de emprego antes? Nossa, por que eu não troquei de casa antes? Por quê? Você tem essa questão do dar o passo e Deus colocar o chão, são poucos, porque daí falta confiança. E aí é o consentimento. Então, quando você está nessa questão do shibari, o que acontece? As pessoas traumatizadas, elas têm essa dor, né? Então, às vezes você foi abusado e não precisa só. O trauma pode ser grandes traumas ou pode ser pequenos traumas. Então, por exemplo, o que é um pequeno trauma? Uma criança, a mãe ia buscar na escola, furou o pneu. Não foi culpa da mãe, furou o pneu. A criança foi a última a ser pega na escola. Então, ela ficou só ela, a professora, ela foi a última. Ela se sentiu rejeitada, abandonada. Isso é um trauma. Sim. Então, assim, às vezes um chefe que foi bêbado, de repente vai lá e dá um tapa na bunda da garota. Ela pode se sentir traumatizada pelo masculino. Então, às vezes, existem grandes traumas de abuso infantil, abuso de estupro, etc. Existem, esses são os grandes traumas, mas existem os pequenos traumas. E o que acontece com o shibari?
Quando você ata a pessoa, ela entra no pico de adrenalina, de raiva, de endorfina, ódio. ou de medo. Talvez, às vezes, seja medo. Às vezes pode vir uma raiva, às vezes pode vir ódio, às vezes pode vir um medo. Então, quando ela entra nesse pico de adrenalina, endorfina, você começa a reprogramar a pessoa, porque ela vai estar num estado seguro, ela vai estar com pessoas... E isso é muito importante, você fazer com pessoas que conhecem. Não é assim, vamos pegar uma corda ali e te amarrar. Não é isso. São profissionais habilitados para aprenderem a trabalhar a técnica. Então, eu sou psicanalista. Primeiro que eu sou engenheira, e depois eu sou psicanalista. Eu estudei muito tempo. Então, eu aprendi toda essa questão de anatomia. Não é qualquer corda. E aí, quando... Até vou comentar aqui um negócio. Eu queria que ela usasse uma corda para a gente mostrar, né? Ela, não pode ser qualquer corda, não. Porque a corda não pode amarrar e machucar se alguém repetir. Essa maneira que eu estou fazendo pode causar um dano na pessoa. Não pode ser assim, não. Não pode. Realmente, você tem toda a razão. E também a gente não pode normalizar essa prática no sentido de, vamos sair fazendo a parte, vamos aparecer na novela. Não é isso. Essa questão do shibari como ferramenta de cura, como ferramenta de reversão de traumas é muito sério e é muito sutil. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa saber todo o histórico, não é bem assim, né? Isso é o que a gente usa para a parte de ferramenta terapêutica. Sim. Agora, para apimentar casamento, gente... Para apimentar casamento é delicioso. É maravilhoso! Ai, então conta! Por quê? Nós as pessoas, nós somos divididos em não existe enneagrama, aquele disque que fala, a linguagem do amor, você atos de serviço, não sei o quê. Para sexualidade, a gente também tem essa linguagem. Então, a gente pode ser sensual, sexual, kink, energético ou todo. Então, oba, vai contar existe uma profissional que ela chama Jaila. Ela é uma sexological body worker, igual a Mariana. A Mariana também é sexological body worker. E aí ela entendeu que existem perfis eróticos, né? Então, quando você é sexual, você entende o sexo como a gente entende. Olha um nude, olha uma bunda, olha um peladão lá, você já fica com vontade. Isso é o sexual. Sim, sexual. Não tem a ver homem ou mulher, tá? Tem a ver perfil. O sensual, ele é mais sutil. Então, eu vou mostrar assim. Eu vou mostrar uma calcinha no chão. Eu vou mostrar uma toalha na cama e falar assim, olha, acabei de tomar um banho. Isso é o sensual. Sensual. O kink é o aventureiro. O que gosta de quebrar tabus. Então, o kink vai gostar de brinquedos, de toys, de sex shop. O kink vai gostar do shibari. O kink vai gostar de fantasia de enfermeira, fantasia de policial. O kink gosta de aventura e quebra de tabu. E o último é o energético. Esse é o energético. O energético, ele é o mais novo. Sabe aqueles orgasmos energéticos que a pessoa fica um no outro e vai tendo os orgasmos? Eu sou super energética. Eu não sei disso, não. Nunca tive energético, ninguém tocando a mão em mim, não. Não consigo. Você já gozou no cabeleireiro? Ainda não, vou tentar. Porque olha... Vou contar, isso é uma particularidade minha. Quando eu fiz as luzes, a moça puxava tanto meu cabelo, e eu sou masoquista, eu gosto. Eu gozei na pia lavando o cabelo no cabeleireiro. Que delícia! E sabe o que é? Isso é porque eu sou energética. Isso é ser energético, é você ter o orgasmo de forma sem ser o sexo tradicional, que é o pênis, vagina, pênis, ânus, boca, vagina. Tem muita gente que me diz que, não, eu penso em determinada coisa, eu consigo. E tem orgasmo. Eu não consigo. Sabe, pra você ter um orgasmo, sabe o que você precisa? Respirar. Pois é, isso é um problema sério comigo. Presta bem atenção. Para você ter um orgasmo, basta você respirar. Não interessa quantos anos você tem, não interessa se você é homem, mulher, Therian, sei lá, que agora é moderno.
Não. Para você ter um orgasmo, basta você respirar. É possível sim. Então, daí vem a questão do Tantra, Neotantra. O Tantra tem o prana. Prana é vida. E para você ter isso, basta você respirar. Tem que respirar. Então tem uma outra coisa também. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, de rede social, Não, porque as pessoas não... tá todo mundo no virtual, né? Se você está no Tantra, né? Você começa a fazer um sexo individualizado, né? Eu acho que tem a ver com conexão. Não, conexão você com você mesmo. Exato, porque... Outra coisa, gente... O primeiro e único relacionamento até que a morte os separe, sabe com quem é? É você com você mesma. Até que a morte nos separe. Até que a morte os separe, é você com você mesma. Porque tem ex-marido, tem ex-mulher. Mas tem ex-você? Não. Você com você mesmo. Então, não existe isso. Então, é sobre isso. Então, a gente precisa disso. Então, vem toda essa conexão. Então, quando você está conectada... Eu gosto muito da Mari quando ela fala, né? Com o seu próprio poder, né? Quando você é dona do seu próprio poder, é sobre isso. Porque daí não tem nenhum problema. Não tem pra ninguém. É você com você mesmo. E aí, quando você fala de comunicação, quando você entende qual que é o perfil sexual, o seu perfil sexual, você consegue se comunicar melhor com outra pessoa. Então, a gente ensina casais a terem orgasmo só pegando aqui, ó. Imagina você no restaurante. Adoro! Aí vem, aí só pra sacar, ele vai lá e pega assim, você tem um orgasmo no meio. É sobre gozar na orquestra. Adoro! Imagina! Que delícia, no meio lá da orquestra, no teatro municipal, você tendo... Por quê? É sobre isso. É sobre você abrir o seu corpo, você se livrar da sua culpa. Mas isso tudo que você está falando é um problema. Isso é uma coisa séria, né? Porque a gente está falando brincando, mas você acha que algumas mulheres nunca vão conseguir porque elas carregam uma culpa tamanha de, não, eu não posso sentir, só posso sentir com o meu parceiro. Não. Gente, isso é uma coisa seríssima. E você acha que a pessoa que não acha o requeijão na geladeira vai achar o seu ponto de prazer? Nunca! Você não acha o requeijão? Se você chega no consultório e fala, meu marido não faz eu gozar, eu dou risada, né? Porque eu falo, filha, você acha que o ser humano que não acha requeijão na geladeira, não acha a meia na gaveta de meia, vai saber fazer você... Aí eu pergunto, você sabe gozar? Não. Falei, então, você primeiro precisa ser dona do seu próprio poder. Eu sempre uso a frase da Mari. Né, Mari? Mari, eu te amo. Eu uso sua frase mesmo. Dona do próprio poder. Se você não é dona do seu próprio poder, como que você vai fazer o outro ser humano que não acha requeijão na geladeira? Então é sobre isso. É sobre você entender. Você, para depois o outro te ajudar. Bem, agora a gente... olha, dava 2 programas, 3 programas. A gente depois vai chamar a Ivânia aqui novamente. E ela e a Mari vão fazer uma mesa redonda aqui, porque vai ter muita coisa. E vamos botar o sexo masculino aqui também para falar. Vai dar uma confusão danada. Para entrar em contato com você, dá teu Instagram. Ivânia.terapeuta, né? Então, eu tenho um e-book digital que eu ensino as principais manobras do Neotantra para você pôr fogo no parquinho. Então, se vocês querem botar fogo no parquinho, fala com a Ivânia. Tantra, né? Neotantra. Neotantra, que... Gente. E eu atendo individual, eu atendo casais, né? Então, se você quer pôr fogo no parquinho, me chama. Chama que ela vai incendiar e não vai ter bombeiro que apague. Olha, você é uma pessoa que é um prazer te entrevistar. Gratidão. E aprendi tanta coisa, né? Ai, depois eu vou botar fogo no meu parque. Olha, foi um prazer e obrigada. Gratidão, muito obrigada. Gratidão. E fica com a gente, porque o fogo já está começando. Gente carioca invadindo a sua casa. Esse é meu bem. Se você quer gente carioca no seu evento, independente do que for, artístico,
profissional, particular, estamos lá. É só ligar para a nossa produção, 999-82-4940. Estaremos lá entrevistando, ou de repente não, só registrando o fato. Ligue para a gente, 999-82-4940. Estaremos no seu evento, na sua festa. Queremos só você, só alegria, muita alegria e gente carioca do seu lado. É o programa mais visto do Rio de Janeiro, noturno, não adianta. Gente Carioca, Fernando Reschke, Cida Moraes, direção Daniel Chiniz. Estaremos lá. Esse é meu bem. E vamos de música. Trouxemos Adalto Bastos. Adalto Bastos canta muito bem e cantou muito no programa Gente Carioca. Tá em cartaz, hein? Tá lá em cartaz na Tijuca. Vamos prestigiá-lo. Esse é meu bem. O dia amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Na terra não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto em seus temores. Vida que vai nascer lá dessas dores. Adalto, que bom você estar no nosso programa. Estamos perto do Dia dos Namorados e eu ouvi uma música dessa, nesse clima. Como nós estamos gravando, pode já ter passado o Dia dos Namorados ou não. Mas você tem um clima, sua voz... Djavan no ar, né? Que bom, que bom. Djavan sempre Djavan no ar, é muito bom, no ar. Né? Você também dá aula de violão, de voz? Você pertence a alguma academia? Sim, eu tenho uma escola de música, mas eu tenho os professores que dão aula. Porque eu sou autodidata. Então eu contrato os professores para darem aula na minha escola de música. Aqui na Zona Sul? Não, em Duque de Caxias. Duque de Caxias, que bom, Caxias, né? Ótimo. Agora, você está para estrear um show, né, agora? Sim, dia 13. 13. Na Tijuca. Semana dos Namorados, olha lá em cima, né? O dia seguinte. Depois. Dia dos Namorados, acho que é o dia 12. Né? Então, vou fazer o show dia 13. Vai ser na Tijuca? Tijuca, no Teatro... Henriqueta Breba. Isso. Vocês estão movimentando lá. A partir das 20 horas. Teatro, comédias, tudo que bom, né? É muito, muito bom. E tem, assim, um texto de outros autores também, que fala desse amor todo, né? Sim, não, geralmente nesse show eu falo da minha carreira e do Djavan. Eu falo das minhas autorias e das canções de Djavan. A plateia pode pedir algum número, ter essa abertura? Se for do Djavan, sim. Não, porque né, às vezes você interage. Porque o show é direcionado a Djavan, né? Djavan, né? Eu vou até cantar algumas músicas autorais, mas o show é homenagem ao Djavan. Você vai cantar? Não vai cantar agora. Mais uma também pra Sim, gente. Prazer. Um olhar, uma luz ou um par de pérolas, mesmo sendo azuis, sou teu e te devo por essa riqueza. Uma boca que eu sei, não porque me fala lindo, sim, beija bem, tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvores, espécie escolhida pra ser a mão do ouro, outono traduzir
viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon me aquece como eu quero ser som. Gostar é plural, além de ser tão bom. Parabéns, mesmo, parabéns. A sua voz é suave, tem o tom. Você tem Obrigado. um tom muito parecido com o dele, né? Sim, sim. Já te falaram As pessoas isso, claro. comentam, né? Mas Eu é gosto muito, natural. Eu curto muito Djavan. Eu estou do seu lado, é totalmente natural. Agora, você, quando você se inspira nele, você fica assistindo ele diariamente, assim, ou não? Não precisa mais. Não precisa mais, porque Já já sabe faz tudo, muito né? tempo. Eu curto tudo de Djavan. Entendeu? Então, Agora, você insere músicas suas, autorais? sim, eu componho. Então, quando eu componho, eu procuro fugir, assim, da linhagem do Djavan. Eu até bebo da fonte dele, mas eu faço o Adalto A Bastos. sua personalidade no meio. Isso, Adalto Bastos, claro. isso. Então, não esqueçam, Adalto Bastos. Bastos. Pois é um nome que está na praça, está no Rio, daqui a pouco em Madrid, né? É isso, Na em Espanha, Barcelona. olha que Barcelona, olha que maravilha. Um brasileiro, né, vencendo em outro país e com um compositor da melhor qualidade, né? Que não preciso nem só falando o nome, para mim abrem todas as portas, né? Pois é. E como é bom ouvir coisa boa, né? Sim. Como Hoje é bom ouvir coisa boa. Isso. Hoje eu estou divulgando uma música minha que se chama Lava de uma Paixão, que não é imitando Djavan, mas que tem a mesma qualidade. Tem o clima, né? É o meu clima. O clima dele. A sua rede social, você pode dar para aqui, ou o seu empresário, né? Sim. Como é que você faz? Pode. Seria bom. Adalto Bastos Oficial, que é o meu Instagram. E Spotify, né? E no YouTube, enquanto as minhas canções lá e shows. Que bom. É. Bom, vou deixar a sua escolha. Então, vou Para cantar terminar, uma música sua ou do Djavan? Minha. Então, termina com a sua música. Então, Qual tá o nome bom. dela? Lava de uma Paixão. Lava de uma Paixão. Quando os sintomas desafiam e no olhar tem a magia da primavera em flores, do universo banhado em cores, que manipula o sentimento com toda a maestria, um vírus que se espalha num beijo, no olhar, na fala. Vento de outono, folhas pelo chão, voz de sereia traindo a embarcação, sem nem bater a porta, invade, se acomoda. Som de trovão, em plena chuva no fim de verão, águas que inundam, rio que deságua, embebeda a alma, uma colisão que deixa estilhaços, mocinho e vilão no mesmo espaço, não cabe em si, lava de uma paixão. Som de trovão, em plena chuva no fim de verão, águas que inundam, rio que deságua, embebeda a alma, uma colisão que deixa estilhaços, mocinho e vilão no mesmo espaço, não cabe em si, lava de uma paixão. Quando os sintomas desafiam e no olhar tem a magia da primavera em flores, do universo banhado em cores, que manipula o sentimento com toda a maestria, um vírus que se espalha num beijo, no olhar, na fala. Vento de outono, folhas pelo chão, voz de sereia traindo a embarcação,
sem nem bater a porta, invade se acomoda. Som de trovão em plena chuva no fim de verão, águas que inundam, rio que deságua, quem bebe da alma. Uma colisão que deixa estilhaços, mocinho e vilão no mesmo espaço. Não cabe em si lava de uma paixão. Lava de uma paixão. É isso aí, gente. Gente Carioca é música popular brasileira. Até já. Esse é meu bem. E o problema da Varig continua. Foi à falência, vocês sabem, e trouxeram o Luiz Mota, um homem que está à frente de todas as campanhas para que eles recebam o que eles têm direito, pela lei. Nós trouxemos de suma importância 3 experts no assunto. Cida, com você. Esse é meu bem. Gente Carioca hoje com Luiz Mota. Luiz Mota, é um prazer! Eu gostaria de muito ser como a Hebe, né? Primeiro trazer uma louríssima gelada, mas a gente não tem. Aqui a gente tem cafezinho, mas a gente tomou antes. Mas tem a tua simpatia. Bom, Luiz Mota, e a Varig continua? A Varig continua. Continua com a nossa luta, né? É. Continua com a nossa luta, tanto trabalhista como previdenciária. Isso já vai fazer 2 décadas, Cida. É verdade. É difícil, né? É, mas a gente tá bem assessorada com você, sempre à frente. E agora lançando um livro que, aliás, é o complemento, que, pelo que eu entendi bem, do livro que o Marcelo Lis terminou, que o teu agora começa em 2000, vai até 2025. É um pouquinho disso. Marcelo foi um degrau para a gente, né? O Marcelo foi um degrau para a gente começar a nossa luta, nossas manifestações todas que a gente vem fazendo. E esse livro que eu estou fazendo, eu estou contando, a bem da verdade, eu estou iniciando ele com a história da Varig, a minha apresentação, mas eu estou falando muito mais, ele participa muito mais de todas as nossas manifestações. Todas as nossas lutas, né? Com certeza. Para poder receber nossos direitos, nosso direito trabalhista, que, aliás, está difícil, né? Mas, Cida, eu acho o seguinte, se não houvesse essas manifestações, talvez o resultado que a gente tem até o momento, talvez não tivesse acontecido. A verdade, Luiz, que nós somos muitos, mas, ao mesmo tempo, nós somos poucos. Porque é difícil, né, você conseguir reunir. Hoje em dia está até difícil reunir para uma festa. As pessoas estão... Depois, eu acho que da pandemia, deu um negócio nas pessoas de se intocar, se acostumaram a ficar em casa intocado, né? As pessoas não querem sair mais. Reparou? Não, já reparei. Inclusive, nas nossas manifestações, a gente vê sempre as mesmas pessoas. Né? Você participou sempre com a gente, sempre. Quando eu consigo ir, eu vou. Não, vai sempre, está sempre presente. E tento, porque, gente, uma andorinha só não faz verão, né? A verdade é essa. Com certeza não, Cida. Mas conta mais do livro. Como é que, e quando é que vai ser lançado o livro? O livro vai ser lançado... já está em revisão já, vai ser lançado agora nesse primeiro semestre vai ser lançado. E esse livro, se você reparar aqui, Cida, está de camisa preta. Essa nossa luta é em luto por todas as pessoas que já se foram sem receber os seus direitos. E quantas ainda podem vir sem receber esses direitos todos. Então a gente tem essa luta vai depender ainda de liberação para a massa falida, para vir um pagamento, aí tem a assinatura daqui, a assinatura dali. A gente está esperando, pelo menos, que tanto a trabalhista como a previdenciária seja nós restituída em 25. Porque já tem muito tempo, né, que a gente está na luta para receber alguma coisa que nos é devido, né? Agora, uma coisa também importante, para a pessoa adquirir esse livro, como é que ela faz? Cida, a gente criou um site, né, que você vai conhecer ele, o João Mota, que está tomando conta da parte o João Mota, eu acho que está fazendo um papel muito bacana como colega. Aliás, ele sempre foi um grande colega, uma pessoa importante ao lado da gente. Sempre gostei de voar com o João, com você, né? Aliás, uma das coisas que eu sinto mais falta não é do voo, são dos colegas. Com certeza. Os grandes colegas que eu adquiri nesses anos que eu estive a bordo, né? Foi importante eu ter
tido essa oportunidade de ter conhecido você e todos, né? Não, porque inclusive a nossa profissão, assim como os outros, ela tira o nosso lado social, né? Você não participa mais tanto quanto deveria participar de festas, de aniversários, de feriados, de fim de semana. E a gente fez muito isso. A gente fez essa família dentro da Varig. Não tem a menor dúvida disso. Luiz Mota, como é que a gente adquire esse livro? Como tá ao vivo agora, esse livro vai ser direcionado, e a aquisição pode ser feita através do site, né, que é varigcontinua.com.br. Inclusive tem o QR Code também, onde pode ser adquirido, que pode ser também, vai ser feito tanto digitalmente como fisicamente. Vai ser tipo um e-book? Pode ser optar por e-book ou pelo livro físico, né? Gente, e-book você não precisa ter o livro físico. Você vai, às vezes, ler no avião, lê no banheiro, lê em qualquer lugar. Mas leia! Porque, gente, como eu disse, é importante ser informado. Porque, às vezes, você não conheceu a Varig, mas o seu avô voou na Varig, a sua irmã voou na Varig, seu tio. Gente, é cultura saber que a Varig existiu. Porque a Varig, em muitos países, representava o Brasil, não é? Com certeza. E esse livro, Cida, ele tem a finalidade exatamente dessa. Não é só informar a todos mais de 15 mil funcionários que estão sem receber os seus direitos. Esse livro é para colocar o público junto com a gente, conhecendo a história da Varig e nos dando esse apoio para que a gente possa vir a receber os nossos direitos também, como a gente faz em todas as nossas manifestações. Com certeza. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Um desejo. Me responde agora, rápido, supetão. Que a gente possa fazer a próxima entrevista ainda esse ano com todos os direitos pagos. Uau! Um lugar que você gostaria de estar. Esse para um comissário de bordo é difícil, hein? Comissário de bordo é muito difícil. Que em nossa profissão, Cida, era uma vantagem, né? A gente tinha a desvantagem do social, a gente fazia o social a bordo, mas a gente tinha a vantagem de viajar, de levar parente de primeiro grau. Isso realmente era fantástico, né? Baseamentos, nossa. Agora, se você tivesse oportunidade de falar alguma coisa para o Luiz Mota, você com 6 anos, para falar para o Luiz Mota hoje, o que você falaria para ele? Continua nessa luta. Então, gente... Não, Cida, só mais um instantinho, te peço só mais um instantinho. Claro. Você, como sempre, participando nas nossas manifestações, você sempre usando aquela blusa da Varig, branco e azul, que são as luzes que representam a Varig em si. Eu trouxe uma lembrancinha para você, que é a camisa da Varig em luto, para que a gente venha receber todos os nossos direitos. Ai, gente, olha que fofo! Vê se gostou. Gente... Se houver mais manifestações, e com certeza virão, que é essa daí, onde tem inclusive o QR Code atrás também, que vai estar disponível também no nosso site a quem se interessar. Te agradeço demais, Cida, por tudo. Então não esqueçam, é importante que vocês adquiram o livro, porque essa luta ainda não acabou. Obrigada, Luiz Mota. Obrigado a você, Tamo junto nessa luta. Tamo juntos. Beijão. Ipanema, Cabo Frio, Paquetá, Jacarepaguá, esse é meu bem. E a sempre frenética Du Moraes nos presenteia com uma imagem feita pelo programa Gente Carioca quando ela estava em cartaz. Du Moraes, My Darling, meu coração. A tela é sua. Esse é meu bem. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Toda vez levar, pois a água viva ainda está na fonte. E você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e comece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar.
de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez e tente. Levante sua mão sedenta e comece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Gira, gira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo e vai! Tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. Esse é meu bem. E trouxemos um convidado da melhor qualidade, nos trazendo uma história singular. João Mota. Quem sabe você é o dedinho que está faltando na sua vida. Trocar de tudo. A troca de trabalho, de amizades, pode trazer felicidade. Esse é meu bem. A gente carioca hoje está ao lado de um colega, comissário de bordo. Não, porque é importante você saber o que acontece depois que a Varig faliu, né? Aconteceu aquela história toda. Como é que as pessoas sobreviveram a isso? O que aconteceu com o João Mota? É exatamente isso que é a minha pergunta, porque várias pessoas, umas ficaram em depressão, outras ficaram, morreram, outras ficaram, se separaram. Então, a situação da Varig ocasionou vários problemas para várias pessoas. E outras se reinventaram. E eu estou aqui do lado de um que se reinventou. Tudo bem, João? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. É um prazer. Tudo bom? Pô, tô louca para saber tudo sobre como é que você, me conta do início, como é que você chegou a ser comissário de bordo? Olha, eu vou falar, quando você me encontrou naquele almoço agora, e você me falou, me convidou para estar aqui, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar, o que eu vou comentar, mas então, vou contar um pouquinho da minha história. Lá atrás, eu com 11 anos de idade, eu já comecei a empreender. Então, eu catava coisas para vender, e fazia serviços nos quintais, nas casas, para poder pegar um dinheirinho, uma graninha. Opa! E tu acredita que, a partir daí, dono de uma venda, a gente chamava venda na época, vendinha. ele me convidou para ser sócio dele na feira. Olha! Aí montamos uma barraca na feira de frutas. Então vimos aqui no Ceasa, comprávamos as frutas, só frutas maravilhosas, e eu vendia na feira. Então foi meu primeiro empreendimento. Eu devia ter aí por volta dos 14 anos Meu de idade. Deus! Né? E estudei, é claro, né? Depois me mudei do lugar e vim aqui para a Ilha do Governador, onde o meu irmão mais velho, hoje ele é chefe de cozinha, convido ele para entrevistá-lo. Você também conhece ele, é o Atahualpa. Não lembro agora, mas quando você vê, você vai lembrar. Então, ele foi primeiro para a Varig, porque conheceu uma menina, o pai dela era comissário, Valdir de Biasi, e ela também estudou inglês junto e tal, e foram fazer as provas da Varig, passaram para a Varig, e aí eu também pensei, pô, vou seguir o mesmo caminho, vou ser comissário de bordo. Só que aí ele saiu e eu entrei para a Varig. Eu costumo dizer que ele deixou a vaga dele para mim. Ele foi empreender e eu aí entrei para a Varig, em 1991. Bom, entrou na Varig, aí foi ficando, viajando, mas em 91 aconteceu alguma coisa. Depois, o que aconteceu com você nesse período? Então, Conta. Era só alegria, né? Só felicidade. A minha turma de novembro de 91, turma 11, né, de 91, a nossa turma, ela era um dos últimos que tínhamos entrados para a Varig, e a Varig fez uma redução no quadro de comissários. Aí mandou uma galera embora. Beleza. E aí, em 94, né, fiquei 3 anos trabalhando na Varig, em 94, eu
tive que sair. Né? Demitiram. Por conta dessa redução no quadro. Só que aí foi legal também, porque eu fui para o turismo. Aí eu conheci a Soletur. Um amigo meu cunhado hoje, né? O irmão da minha esposa. Ele trabalhava na Soletur, não sei se você lembra, né? Lembro, lógico. É uma empresa que era muito grande. Lógico, né? Lógico. E comecei a fazer os passeios aqui no Brasil, que nós íamos. O meu roteiro era Serras Gaúchas e Fraiburgo. Então eu fazia ali Gramado, Canela, Bento Gonçalves. Difícil, né? Difícil. Garibaldi. Aí, como eles sabiam que eu tinha experiência no voo, aí me chamaram logo para ir para o voo também, que tinha os fretamentos. É lógico. Aí eu fui para o fretamento e eu só fazia a partir de Rio e Porto Alegre de avião, deixava os passageiros lá e depois voltava com os passageiros que estavam voltando de avião para o Rio. E daí, como sabia que eu falava inglês, aí ele me chamou para uma entrevista para eu fazer internacional. Aí eu me lembro até hoje que eu morro de rir, porque a entrevista com o chefe foi assim: João, pode sentar aqui, eu vou te fazer umas perguntas em inglês e você vai responder. Ele: Do you speak English? Eu: Yes, I do. Ele: então tá, então você vai... Foi a única resposta, a única pergunta. Yes, I do. Então tá, você vai lá e amanhã tá com o teu passaporte, tá tudo em dia aí, visto, já vai para amanhã, tu já fala com o pessoal que tu vai fazer o fretamento para Nova York. Aí eu fui para Nova York, fiquei fazendo fretamentos lá, maravilhoso. Broadway, tudo aquilo ali, Manhattan. Não dá nem para lembrar. Mas aí, o que aconteceu? Você voltou de novo para Varig. Passou mais ou menos aí um período de 1 ano, né? E já no final de 94, a Varig chamou de volta. Mas eu não queria voltar, porque eu estava muito bem lá em Nova York, fazendo um trabalho, ganhava bem, ganhava em dólar e tudo. Mas conversei com o dono da Soletur, falei para ele: olha, eu queria continuar, eu queria que você me efetivasse, porque eu estava como autônomo ainda. Lógico. Aí ele: cara, olha só, volta para a Varig, porque é mais seguro. Aí eu: então tá, o senhor não vai me efetivar, quer que eu volte, vou voltar. Aí aceitei a proposta de voltar para a Varig, voltei em 94. E logo após, eu acho que em menos de 1 ano a Soletur fechou, né? Ele já sabia que ele ia fechar. Então... Por isso que ele já me deu esse conselho. Exatamente. Então, e aí? O que a gente vai falar? O que a gente comenta sobre isso? E aí foram, no total, 15 anos, né, de voo. Voei contigo muitas vezes, muito, muito bom, né? Você a mesma pessoa que você era no voo, muito divertida, muito alegre. Graças a Deus, né? E teve a fase do teu Big Brother também, que, pô... eu acho que todo mundo, né? Mesmo aquelas pessoas até que não me conheciam, alguns torciam por mim, né? Alguns. E outros também não gostavam muito de mim, não, né? A minha família, a gente não assiste Big Brother. Mas o teu Big Brother foi obrigado a assistir, cara. Porque além de ser divertido, você era uma pessoa conhecida e as pessoas perguntavam: mas ela está representando. Eu voei com ela, é a mesma coisa. É ela. As pessoas, sabe o que acontece? As pessoas falavam assim: você deve tomar alguma coisa. Eu falei: eu sou assim, eu não acordo de mau humor, eu acordo alegre, eu sou feliz. Isso é um problema de a pessoa acordar assim. Mas, enfim, aí a Varig faliu e você hoje... Felizmente. Você hoje está trabalhando, eu sei que hoje você é pastor também, né? Sim. Você prega e é bom, porque ter uma religião é importante. Eu acredito em Deus. Eu sou espírita, acredito que nada é por acaso, acredito que tem uma força maior aqui que rege isso aqui. Ninguém está aqui hoje, nessa gravação, à toa, pode acreditar. Existe alguma coisa aqui que, não sei, cada um tem o seu Deus que, né, define, eu não sei. E você também, não sei como você definiria isso. Então, na verdade... logo em 2006, quando a Varig fechou e mandou aquele telegrama para todos nós... Horrível. Né?
E eu fui empreender primeiro, tentei ainda montar uma loja, estava já trabalhando com informática, trabalhei, fiz várias coisas assim dentro dessa área de informática. Continuo até hoje. E eu me converti, porque eu era uma pessoa na aviação muito assim... Rebelde. Não, Rebelde. muito- Ele era rebelde. Por isso ele tinha que se converter mesmo. Eu acho Ele que eu tinha- estava indo por um caminho. Porque esse é o significado da conversão. Conversão é quando você está indo numa direção e aquela direção não vai dar num lugar legal. Você tem que desviar, você tem que convergir, né? Converter. Então, esse é o significado. Eu estava indo por um caminho que Não eu tinha ficava volta. distante da minha família, das minhas filhas. Eu fiz coisas que eu me arrependo muito de ter feito, porque eu coloquei minha vida em risco. Então, quando eu conheci Jesus, literalmente como eu conheço hoje, eu fiz uma oração simples. Se acalmou. Não, eu pedi para ele, eu falei, pô, Me eu ajuda. preciso mudar da minha vida, eu não posso continuar da maneira que eu estou botando a minha vida em risco, a vida de pessoas em risco, eu preciso de te conhecer verdadeiramente. E, a partir daí, houve uma mudança na minha vida, porque isso já tem mais de 20 anos, tá? Aham. Eu ainda estava no voo ainda Sim. estava voando. O engraçado, Cida, é que, na época, todas as pessoas mais malucas que você possa imaginar estavam no meu voo. Eu Posso encontrava imaginar. todo voo. E te puxava, né? Pra Não, fazer... já chegava lá. E pimba. A partir do momento que eu me converti, eu passei a ser uma pessoa mais de oração, meditação e busca de conhecer mais. Aham. Né? Então, as coisas mudaram completamente. Você acredita que as pessoas que viam no meu voo agora eram pessoas que também estavam com o mesmo propósito que eu. Então, ao invés de eu ir para uma noitada, agora a gente ia para a igreja. Ou a gente se reunia no quarto do hotel para fazer aquela bagunça farra que a gente fazia, né? Os happy hour que a gente fazia. Então eu já não fazia mais, a gente ia orar ou ler a Bíblia, entendeu? Então foi uma mudança. Para dar uma melhorada, Que eu né? precisava. Né? Então, o fato de você falar, você é pastor, você prega, não. O pastor nem sempre ele é um pregador, tá? Tá. Mas ele é alguém que ele cuida das suas ovelhas, das pessoas. Cara, e vou te falar, é árduo, porque Eu posso tem gente imaginar. que chega e eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas tem muita gente problemática com Muito problemas e, na maioria das vezes, problemas que é fácil de resolver. Basta ela ter um pouquinho mais de fé. Voltando agora para finalizar, você também está trabalhando com o Luiz Mota, está ajudando ele a divulgar o livro, né? A Varig continua. Então, na verdade, a minha experiência com a tecnologia, né, com internet, eu tenho uma filha que ela faz ciência da computação na UFRJ, tadinha, inclusive ela ontem levaram o celular dela lá na faculdade. Meu Deus. Mas tudo bem, a gente depois compra outro, graças a Deus, né? Vamos lá. Então, com a tecnologia, o que acontece? Luiz me apresentou a ideia do livro que ele estava fazendo e tal. Eu já li o esboço e tal. Muito interessante, porque conta várias histórias sobre, né, o grupo, né, nossos colegas e tal. Fala sobre a Varig também, desde o início, a ideia de como surgiu. E a parte mais importante que isso é sobre a nossa luta, né? Sim. Então, quando ele falou para mim, eu falei, pô, você vai vender online? Como é que... eu mandei imprimir uma quantidade, está saindo e tal. Eu falei, por que você não vende digitalmente na internet? A gente cria um site. E aí ele, então tá. Aí a ideia foi desenvolvendo, foi desenrolando, e eu acabei, né, me envolvendo e criando o site para ele, da varigcontinua, né, .com.br. Aí criamos o banner para divulgar naquele nosso almoço. E é isso, estamos aí juntos, estou tentando
fazer onde eu puder ajudar, né? Vou ajudar. E você tem um pensamento que você me dizer. Então, eu queria ouvir agora, para finalizar, o versículo. Então, o versículo que eu quero ler para você é Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala assim, ó, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, toda necessidade, tudo que você precisa, você tem, já está decretado, já é seu, porque desde o início, Deus, quando fez todas as coisas, quando Ele te fez, quando Ele me fez, Ele já preparou o melhor para nós. Tá? Melhor. Então, fica com a gente, porque, olha, já está decretado, e gente carioca sempre com essa força, invadindo a sua casa, com positividade, com energia. Eu e João, levando até você tudo que é bom. Esse é meu bem. E lembrar que estamos em todas as redes sociais. Se não viu no dia sexta para sábado, Claro TV, canal 6. Então você pode ver no celular em qualquer hora, no intervalo do trabalho, no intervalo que está fazendo amor, para e vê a gente. Agora é moda. Ver gente carioca dá sorte até no amor. Nós damos sorte para tudo. Bom, e lembrar, nosso querido amigo Bruno Muniz vem com uma atração aos domingos, a partir do dia 20 de julho, às 5 horas da tarde. Gente, não tem problema. Ali tem estacionamento, não tem que errar. Avenida Copacabana, 680, subsolo. Uma grande atração musical. E você vai poder participar. A plateia vai participar. É um segredo. É uma pintadinha. Lembre-se que não é show de calouros, é um show de talentos. Pois é, estamos chegando lá. Boa semana, felicidade e até semana que vem. Cabo Frio, Paquetá, Jacarepaguá. Esse é meu bem.